Literatura. Talvez o primeiro vídeo desse canal que vos fala devesse tratar exatamente disso, né? O que é a literatura? O que é essa expressão de arte que nos une tanto, que nos fascina e que nos fascinou durante séculos e que foi tão importante e ainda é importante para a nossa condição de ser humano, né? Porém, o primeiro vídeo não é sobre isso, né? Então, vamos abordar hoje um pouquinho melhor do que foi, na minha opinião, na opinião desse professor que vos fala, a maior literatura brasileira. Talvez não a maior no sentido de ser a melhor, mas a mais importante literatura brasileira que nós já estivemos diante, né? O vídeo de hoje é sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas. Bom, falar de Brás Cubas é meio redundante, né? Tem tanto vídeo na internet já sobre isso, tantos professores falaram a vida toda, né? Porque realmente é uma das grandes obras da nossa literatura. Na minha opinião, como já disse, né? Vou até ser repetitivo, a mais importante. Mas tudo isso tem uma razão, né? E falar dessa razão, talvez seja o que mais nos importa, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas, escrito por nosso grandioso Machado de Assis. Machado de Assis, gente, ele foi assim, para nós o maior milagre vivo, né, do que a gente pode dizer da literatura. Funcionário público, morou no morro, né, negro no século XIX, né, precisamente uma sociedade racista, era epiléptico, né, gago, então assim, cara, tinha tudo, né, você sabe, para sofrer preconceito, mas venceu essas adversidades e se consagrou como no século em que ele viveu, né, e na nossa literatura, na história da nossa literatura, como o maior do seu tempo. Então a gente falar sobre Machado de Assis é mais do que importante, né? A gente vai voltar a falar aqui nesse canal sobre Machado diversas vezes. Porém, cara, o que há de grandioso, né, nessa obra que nós vamos falar hoje é exatamente a sua singularidade. Memórias Póstumas de Brás Cubas, uma obra publicada em 1881, ela revela exatamente o que é a essência da condição humana, né? Então, talvez nenhuma outra obra, nenhum outro romance, nenhum outro conto exprima tão bem, né, com tantas sábias palavras, de forma irônica, que o Machado era um grande irônico do mundo, o que é a nossa existência, o que é, né, o que são as nossas ações. A obra é dividida em 160 capítulos, né? Então assim, como eu já disse, foi publicada em 1881. Data mais do que importante, tá? Assim, você pode, mas é necessário memorizar isso. Como é que você sabe disso, né? É que na verdade essa data ela se funde com o início do realismo na nossa literatura. Então ela tem uma importância extrema, né? Claro que Memórias é publicado primeiro e depois nessa divisão, né, que a crítica literária tende a fazer, colocando em escolas, né, e tal, dividindo a literatura como se fosse um esquema, a gente tem esse marco inicial que foi a publicação desse livro, né? Esse livro que une, inclusive, as três tendências do realismo, né? Então ele vai ter tanto a tendência naturalista, há um pouco de naturalismo dentro do Brás Cubas, há essa tendência realista da observação, da crítica, e uma tendência pessimista, que talvez seja a mais forte das três, né? Diante do enredo que a gente vai falar aqui um pouquinho. A gente vai abranger, né, porque o intuito desse vídeo é ser curto. Eu tendo a falar muito, né, mal de professor, a gente dá aula geralmente 40, 50, uma hora, mas eu tento falar pouco sobre o Brás Cubas só para pincelar, né, o que é a importância desse livro. Então assim, gente, Memórias Póstumas, ele tem 160 capítulos, né? Você olha para essa informação, você fala, cara, é um livro imenso, né? Mas na verdade não, você lê ele rápido. Porque são 160 capítulos curtos, com exceção do sétimo e de alguns outros capítulos, mas que também tem a sua maestria e importância de serem longos, né? São capítulos curtos, mas capítulos densos, densos e profundos, tá? O que isso significa? É como se você, né, lesse, aliás, né, provavelmente vocês já leram, assistiram alguma coisa em poucos minutos que impactaram vocês profundamente e que vocês ficaram diversas vezes, a diversos momentos, revisitando essa lembrança desses pequenos minutos. É isso que Brás Cubas faz com a gente. Às vezes a gente lê um capítulo curtíssimo, como por exemplo, tem um capítulo que não tem sequer falas, né? São só pontuações.
o velho diálogo de Adão e Eva. Né? Então são só pontos, exclamações, interrogações. E sem falar nada, né, o Machado de Assis, né, o narrador desse livro, ele descreve ali uma cena de sexo entre o Brás Cubas e a Virgília. Né? Então é uma genialidade tamanha, né? É muito impossível a gente falar de Brás Cubas em tão pouco tempo. Mas a gente vai pincelar um pouco da importância aqui desse livro e, claro, começar esse projeto que eu acho que seja o mais importante, né? Desse pontapé inicial. Cara, o Brás Cubas, ele tem diversas genialidades, como eu já pontuei, né? Para mim, a genialidade maior desse livro está na construção temporal que o Machado revela, né? Então, assim, logo no primeiro capítulo, logo no prefácio do livro, né? No prólogo do livro, na primeira página que você abri, e é domínio público, não jamais perca essa oportunidade de ler essa grandiosíssima obra, tá? Você vai se deparar com esse livro sendo dedicado ao verme que roeu as frias unhas do cadáver do narrador. Quem que narra esse livro? Esse livro é narrado inteiro em primeira pessoa, de forma memorial, por uma personagem chamada Brás Cubas, tá? O Brás Cubas, ele é um aristocrata, viveu numa sociedade aristocrata, aristocracia, né, governo dos melhores. Esses melhores, aqueles que têm o status, né, de serem os melhores. Então vale mais o status, muitas vezes, do que a riqueza propriamente, sendo que as duas coisas estão aliadas, né? Porém, é o status que manda nessa sociedade. Uma sociedade que ainda hoje existe, né, no Brasil, apesar de a gente viver já numa democracia, né, popular, mas ainda existe, né, essa função do status ser tão importante dentro do capitalismo que a gente vive. E assim, então a gente se depara já logo na primeira página com essa quebra de espaço-tempo. Né? Não se trata de um autor defunto, não é alguém que escreveu em vida e morreu, mas alguém que morreu e escreve depois que está morto. Mas, professor, onde está a genialidade disso tudo, né? Cara, pense o seguinte comigo, né? Eu sempre falo isso para os meus alunos. Pense o seguinte: imagine que você pudesse agora dizer, falar, exprimir tudo o que você pensa acerca de todas as coisas, todos os pequenos fragmentos que ocorreram na sua vida, né? No passado, né? Propriamente, ou no presente, no que você está vivendo. E essas coisas a gente tem que se lembrar que às vezes a gente muda, né? Nós somos seres humanos e nós estamos em constante mudança, aquela velha frase do Heráclito, né? Ninguém é o mesmo depois que entra no rio, né? Nem mesmo o rio é o mesmo, porque ele segue um fluxo. Então, assim, você tem que entender que às vezes a gente muda o pensamento acerca de uma pessoa, às vezes a gente não gostava de fulano e a gente vai vivendo, a gente passa a gostar, a gente troca as opiniões, a gente muda os pensamentos, às vezes na adolescência a gente pensava uma coisa, depois a gente aprende. Então imagine absolutamente tudo que você vive, né? Absolutamente tudo. Você pudesse fazer uma análise sincera no seu presente, no seu passado e dizer exatamente o que você pensa e publicar isso. Né? Então, assim, é como se você dissesse exatamente o que você pensa sobre todas as coisas que você já viveu. Né? E todas as outras pessoas que estão ali relacionadas, elas estão diante dessa publicação. Né? Imagine isso. Cara, certamente, né, todos nós, sem exceção, eu, você que assiste esse vídeo, a humanidade, todos nós teríamos problemas com isso. Porque o ser humano, ele tem conflito. Né? Então, nós temos conflitos externos uns com os outros. E esses conflitos ou são o que marcam a nossa humanidade. Nós vivemos por esses conflitos. A gente não gosta das pessoas, a gente não gosta das situações, a gente tem problemas no nosso dia a dia. Se não fosse assim, talvez a gente não valorizasse o nosso presente e as coisas boas que acontecem, que são muito mais raras do que as coisas negativas. É essa visão que o Brás Cubas nos passa. Porém, como esse narrador desse livro ele está morto, ele se desprende de todas essas funções. Todas, absolutas. Né? Então, ele pode dizer exatamente tudo o que ele pensa, sem ter nenhuma prerrogativa ou julgamento social. Né? Então, assim, só por isso, né? só por essa razão de escolher um narrador desse, de quebrar o espaço-tempo dessa maneira, o Machado de Assis ele inova de uma forma e ele marca o início do realismo no Brasil.
Porque o que é o realismo? O realismo é esse lidar com a realidade, é o antirromântico, é você não idealizar. O mundo é como ele é, encaremos desta forma. Né? Tem até um conto do Machado chamado A Teoria do Medalhão, né? Em que ele diz: a vida, Janjão, é uma enorme loteria. Né? Então, assim, você não sabe o que vai acontecer com você. E essa é a beleza da vida. Só que a vida, ela é regida demasiadamente por aspectos negativos. E aí vem o tom pessimista. Agora, pense você então, livre de todo julgamento social da tua vida, e você pode dizer exatamente o que você quiser sobre todas as pessoas. Cara, é isso que o Brás Cubas vai dizer, analisando exatamente todas as situações da vida dele. Uma das grandes crises existenciais humanas é justamente discutir o que é a vida, para que eu vivo, qual é o valor de se viver. Questões que estão presentes e são milenares, né? Desde Hamlet, por exemplo, Hamlet, né? Ser ou não ser, isso é uma questão existencial, né? O Hamlet está pensando em suicídio quando ele olha o crânio de um bobo da corte e compara com o crânio do pai dele, o homem mais importante da Dinamarca. Então, assim, os dois acabaram da mesma forma, né? Para que serve a vida? Essa questão existencial, ela é colocada no Brás Cubas, só que de uma forma irônica, porque o Brás Cubas ele está fazendo uma análise memorial de todas as ações que ele viveu em vida e dentro de uma sociedade aristocrata que rege pelo status, que define quem deve, né, ter o direito à vida e quem não deve. Então esse romance, embora ele não seja linear, obviamente, porque o personagem está morta e ela está narrando de acordo com as memórias. O primeiro capítulo, para tu ter uma ideia, revela o funeral do Brás Cubas, onde 11 amigos estiveram presentes. Né? 11 amigos. E a maioria deles colocados ali por interesse político. Né? Então, cara, é uma obra que define exatamente a nossa essência, a nossa realidade. O primeiro amor de Brás Cubas foi com uma cortesã, uma prostituta chamada Marcela. Ele que foi enganado pela Marcela, né? Marcela amou-me durante 11 meses, 15 meses e 11 contos de réis. Né? Então, o amor resumido a esse status, né? O amor resumido a essa riqueza que você vende, o amor é comprado, né? O amor líquido, certo? Né? A vida líquida. E mais do que isso, né? As personagens que estão inseridas dentro da narrativa são perfeitas. A ideia que o Brás Cubas tem de criar um emplasto, o emplasto que seria um remédio que curaria todas as tristezas da humanidade. Né? Todas. Mas ele não quer criar esse remédio porque ele se importa com você, comigo, ou com as pessoas que estão ali na sociedade que ele vive. Não, ele quer criar esse remédio por fama, né? Por fama e por riqueza. Tem essa frase, né? De um lado, sede de nomeada, né? De um lado, filantropia e lucro, do outro, sede de nomeada. Essa frase exprime basicamente o que é a sociedade brasileira, o que é a sociedade global, o que é o mundo, o que as pessoas vivem por interesse, regem umas às outras com interesse. Ao longo da vida, vai encontrando amores, se decepciona, como Virgília, que embora o amasse precisamente, troca-o, né, por um rapaz de maior status chamado Lobo Neves, né? E aí a esperança de que, porque eles continuam tendo essa relação, a Virgília, portanto, torna-se amante do Brás Cubas, né? Essa relação, a esperança de que ele pudesse ter um filho também é quebrada, porque a Virgília perde o filho, né? E eles param de se falar. Depois vão se reencontrar já na velhice, quando ele está doente. A infância do Brás Cubas sendo relembrada pela memória desse narrador que está morto. Quando ele tinha 8 anos e tinha um amigo, amigo entre aspas, mas era um escravo que trabalhava na casa dele e ele fazia o escravo de brinquedo, dava chicotadas. Um cavalinho, né, subia no escravo, chamado Juvencio, né? Então, todas essas relações que são extremamente reais, né, extremamente escancaradas, que demonstram a nossa sociedade que a gente vive, a vida como ela é, o pessimismo profundo da existência humana, tudo isso vai sendo colocado dentro desse livro. O fim, você já sabe, né, além dessas todas as relações que eu expliquei aqui para vocês, o fim, cara, ele define, né? Porque ele vai conhecendo, então ele conhece, por exemplo, a Eugênia, né? Que é filha da Dona Eusébia, que nesses episódios de infância, quando ele tinha 8 anos, ele era conhecido como Menino Diabo.
E aí ele sai correndo pelo salão, havia uma festa ali no salão aristocrata, né? Ele sai correndo e ele encontra o Dr. Vilaça. O Dr. Vilaça era um cara renomado, um médico, né? Muito renomado ali. Sabe aquele cara que tu tem respeito, assim, né? E todo mundo respeita, né? Um cara de honra, né? Digamos assim, para resumir bem. Ele encontra esse Dr. Vilaça perto de uma moita, né? Perto de um mato ali, né? E ele dando beijos, né? Com a Dona Eusébia. Capítulos depois, lá pra frente, né? Então você emerge na leitura. Lá, posteriormente, bem depois, você tem um capítulo assim chamado A Flor da Moita, na qual ele vai conhecer a filha da Dona Eusébia. Então que se chama Eugênia, né? E que inclusive ele tem interesse, mas que ele não fica porque ela é manca, né? Porque é linda, mas coxa, né? Manca, portanto. Então assim, cara, é um livro magnífico. Aí né? Você vai me dizer, nossa, mas o Machado ele escrevia de uma forma excêntrica, né? Revelando tudo isso. Mas tudo isso era uma forma irônica de descrever o que é a nossa realidade e o que é a nossa essência humana. Né? Às vezes a gente não percebe, mas, e essa frase é muito forte, né? Porque eu vou te falar agora, todos nós somos o Brás Cubas. O Brás Cubas ele é a perfeita representação do que é ser humano. Se você puxar na tua história, se você puxar nas tuas ações, nos teus pensamentos, naquilo que você não pode revelar ao julgamento social, você tem pensamentos cruéis. Você tem ações cruéis. Você já fez mal para alguém. Eu já fiz mal para alguém. É normal. A vida é feita por conflitos. Só que o resumo, né, que é o último capítulo, capítulo 160, das negativas, né, não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. Sensacional. Então essa frase que chega a arrepiar, né, quando eu ouço, pela maestria do que foi Machado de Assis para nós, ele revela exatamente um teor pessimista. Não é um pessimismo de fato, né, pessimismo que viria com Schopenhauer, aquela filosofia e tal, que a gente vai falar ainda aqui nesse canal, mas é um tom pessimista de que já prenuncia, olha, será que a humanidade vale a pena? E hoje em dia, com tantas questões sendo colocadas no século XXI, né, o que o humano representa, o que os nossos valores representam, essa sociedade aristocrata, capitalista, baseada em status, vale a pena? Né? Então, cara, são questões que você tem quando você estuda Brás Cubas. E como eu comecei esse vídeo falando, talvez o primeiro vídeo desse canal devesse ser o que é a literatura. Mas eu vou te dizer, a literatura é algo necessário. E é por meio de leituras como essa, e para mim a mais relevante é Brás Cubas, né? Por conta da importância que isso teve, é uma literatura antes e depois do Machado, isso é inegável. Todos os críticos literários abordam isso. Né? E não é necessário nem você ser crítico para entender, basta você ler, né, uma página e entender que você já vai representar, compreender ali a importância de Machado de Assis à nossa literatura brasileira. É por meio da literatura que nós questionamos as nossas ações, a nossa vida e o nosso pensamento. Olha, se esse vídeo foi do teu agrado, eu espero que você deixe um like, compartilhe, né? É claro que esse vídeo vai ser fragmentado em vários espaços. Como nós falamos sobre Brás Cubas, como eu comecei falando, cara, é uma obra de 160 capítulos, não dá para resumir em 3 minutos, né? Mas a gente vai fazer alguns outros vídeos nos quais eu vou abordar as literaturas que cairão nos concursos, não só também, né? Porque esse canal é um canal mais para que eu fale sobre o que eu gosto, do que propriamente aborde questões técnicas, que é o que eu faço no meu dia a dia já, né? Mas a gente vai voltar a falar aqui sobre Machado, sem dúvidas, esse escritor que foi fantástico, né? Renovou a literatura. Não é, digamos assim, o único, né? Obviamente, não há só Machado de Assis e o resto dane-se, mas vai ser uma aventura muito legal, né? Então assim, gente, abordem, leiam, interpretem, estudem, né? Compartilhem, porque a literatura é magnífica.
tá? E é só isso que vai nos salvar, a essência de entender, né? Entender o que nós passamos, o que nós sentimos e propriamente representar essa arte. Valeu? Obrigado por esse vídeo, espero que vocês continuem acompanhando. Um abração.